Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a sua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Amém? Todos podem se assentar. Meus irmãos, o Salmo 119 é o maior texto bíblico. Salmos não tem capítulos, salmos são cânticos, então salmos tem número. É o salmo número 1, número 2, o número 23, o número 119. Lembra da sua harpa? Que os hinos da harpa não são capítulos, são números. Os salmos são o inário de Israel. O livro de cânticos, tradicionalmente e originalmente compilado em 4 volumes. Os salmos têm as mais diversas autorias, a maioria deles de um salmista conhecido chamado Davi, que nós conhecemos bem. Nós gostamos dos salmos de Davi. Alguns marcam muito a nossa vida, como o Salmo 23, por exemplo. Mas uma grande parte dos salmos é anônima. Alguns são de Asaf, alguns são dos filhos de Coré, alguns de Salomão, alguns salmos de Moisés, 2 pelo menos, e a outra parte são salmos anônimos. O Salmo 119 é um texto enorme e é um dos salmos anônimos. Há uma curiosidade sobre esse salmo. Ele tem 176 versículos. A outra curiosidade é que em todos os versículos, todos, há uma alusão à palavra de Deus, a tua lei, os teus mandamentos, os teus juízos, os teus estatutos, os teus preceitos. O Salmo 119 é o salmo da palavra. É o salmo que descreve a palavra, o poder da palavra. É no Salmo 119 que a gente encontra aquele versículo conhecido: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. É no Salmo 119 que a gente encontra: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, o que a gente cantou agora. É o Salmo 119, 105, que tem um texto que a gente sabe de cor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Salmo 119 é maravilhoso. A hora que você estiver com insônia em casa, abra a Bíblia no Salmo 119, leia ele todo umas 3 vezes, você rapidinho vai dormir. O Salmo 119 é maravilhoso. Um dia eu estou falando isso porque um dia uma pessoa falou: olha, pastor, eu descobri um remédio para insônia. Qual é, irmão? Olha, se eu tiver sem sono, eu começo a ler a Bíblia, me dá sono rapidinho. Não é o inimigo que está fazendo isso, não? Fazendo você dormir por causa da palavra? Mas é verdade que muitos de nós, por uma questão da vista cansada, a gente acaba, ao ler de forma mais intensa, a gente começa a ter sono, a bocejar. Mas isso é um sinal que você deve ir no oftalmologista, não que você deve parar de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia. O Salmo 119 é maravilhoso, é um salmo que realmente traz grandes lições. E geralmente no dia da Bíblia, a gente prega Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas hoje eu estava a pensar sobre isso e falei: olha, nós vamos falar sobre outra coisa. Tem textos maravilhosos nesse salmo que nós poderíamos discorrer sobre eles ao longo de uma mensagem, de um culto de domingo.
E ao começar, eu solicitei ao pastor Adriano que lesse esse salmo. E cada estrofe desse salmo tem uma letra do alfabeto hebraico, e aqui é a letra Men, logo a seguir é a letra Nun, a Samek e outras. E nesta letra, neste compêndio, nós encontramos uma declaração de amor do salmista para com a palavra de Deus. Nesse tempo que nós vivemos, a palavra amor tem sido muito banalizada. A gente encontra juras de amor nas redes sociais, o sujeito declarando amor de qualquer jeito, daqui a pouco já está odiando. As pessoas estão banalizando o sentido real dessa palavra, a ponto de que algumas pessoas até desacreditam de que o amor verdadeiro possa existir. E o salmista aqui faz uma alusão, uma declaração de amor, não para a sua esposa, mas faz para a palavra de Deus. Ele exclama: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E embora o termo amor seja descartável para o entendimento moderno, um termo banalizado atualmente, porque para nós o amor é baseado na troca. Eu te amo se você me amar, eu gosto de você se você gostar de mim, e por aí vai. Se a pessoa não te ama, você vira a cara também. Nós somos reativos com os nossos comportamentos. Mas quanto à palavra de Deus, o salmista declara de forma intensa. Ele diz: ó, quanto eu amo a sua lei. É tanto que eu não posso explicar. Qual o tamanho desse amor? Não dá para dizer. Ele diz: eu amo a sua lei. James Hunter, num livro corporativo chamado O Monge e o Executivo, ele faz uma definição de amor que é das melhores que eu já ouvi. Esse livro é um livro sobre liderança que eu já li algumas vezes, 2 ou 3 vezes. Já perdi uns 2 ou 3, porque emprestam e não devolvem, e eu compro outro, não tem problema. E ele diz o seguinte: o que é o amor? O amor é aquilo que o amor faz. O que é amor? Amor não é conversa fiada. Amor não é garganta. Amor é atitude. Eu uso muito esse texto quando vou celebrar casamentos, bodas. Já usei muitas vezes essa ilustração de James Hunter, quando ele explica que o amor é atitude. Mas a mente moderna entende amor como sentimento, que tira a respiração, que tira os pés do chão, que dá tremura no estômago. Sentimento, mas sentimento passa. Sentimento, coração humano é algo enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Sentimentos passam. Sentimentos não são confiáveis. Pode estar sentindo tudo agora e daqui a pouco não sentir nada. Sentimentos não são confiáveis. Quando a gente diz que ama algo, isso deve ser, ou alguém, isso deve ser expresso em atitudes. Por exemplo, quando a gente vai pregar numa celebração de casamento ou de bodas, se usa 1 Coríntios 13. O amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não trata com leviandade, por aí vai. Nenhuma dessas coisas que Paulo cita em 1 Coríntios 13 é sentimento. Todas elas são atitude. Não suspeitar mal, tratar com decência, não tratar com leviandade, tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. Quais dessas coisas são atitude? Nenhuma delas. Sentimentos, nenhuma delas. Todas são atitudes. Atitudes, porque o amor é aquilo que o amor faz. O que eu quero dizer com isso? Não tem como dizer que ama a palavra de Deus se ela não ocupa um lugar nas suas atitudes. Não estou aqui a falar de relacionamentos pessoais, estou a falar de atitude com a palavra de Deus. Atitude. Amar a palavra de Deus de boca nada lhe resolverá.
Uma irmã um dia chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou com uma dificuldade, perdi os meus óculos e não acho de jeito nenhum, já tem uma semana que eu não acho os óculos, não sei o que aconteceu, onde eu esqueci. Aí no domingo seguinte ela chegou na escola dominical morrendo de rir e foi: pastor, achei meus óculos, estavam dentro da Bíblia. Ou seja, tinha uma semana que ela não punha a mão naquela Bíblia. Amar a palavra de Deus deve nos levar a ficar perto da palavra de Deus. Amar a palavra de Deus deve nos fazer ter atitude de amor para com a palavra de Deus, a ponto de gastar o nosso tempo com a palavra de Deus, a ponto de gastar o nosso tempo com a leitura da palavra de Deus, com a observação da palavra de Deus. O salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Atitude de amar a palavra de Deus, de querer a palavra de Deus perto, de carregar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de observar a palavra de Deus, atitude de buscar orientação na palavra de Deus. Um dia, A. W. Tozer, um grande pregador, eu tenho vários livros dele, é um escritor de inspiração, é um homem de avivamento, de oração. Tozer foi um grande pregador e um grande pastor, já está com o Senhor há muitos anos. E A. W. Tozer escreveu uma ilustração, uma história, que alguém chegou para ele e perguntou: pastor Tozer, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Aí ele olhou para a pessoa e falou assim: olha só, qual asa é mais importante para o passarinho? A da direita ou a da esquerda? Lá em casa, a minha mãe tem, lá na roça tem galinhas. Quando as galinhas estão com as asas crescidas, tem que ir lá e cortar uma asa, porque senão ela voa e foge. Quando você corta uma, ela não consegue alçar voo, porque desequilibra. Uma asa só não dá para voar. Aí ele fez a pergunta: qual asa que é mais importante para o pássaro? A da direita ou a da esquerda? Se você ora muito e não lê a palavra de Deus, não consegue voar. Porque os que esperam no Senhor voarão como águias, alcançarão as alturas. E se você quer voar, é necessário ter as asas fortes. Se você lê a palavra e não ora, a mesma coisa acontecerá. Então nós devemos, como crentes, ocupar o nosso tempo devocional da oração, da leitura da palavra, porque a palavra deve ocupar o cerne da nossa vida. A palavra deve ser a base para a nossa vida. O salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E meditar na palavra de Deus não é apenas ler o Salmo 23 ou falar de cor. O Salmo 91 não é apenas citar alguns textos de cabeça, porque alguns têm memória privilegiada e o fazem muito bem. Claro, eu consigo até invejar, uma inveja boa, santa, aqueles que têm uma mente brilhante, que conseguem citar textos inteiros da palavra de Deus, mas a meditação de todo dia, ela é indispensável. Isso quer dizer, você lê e reflete sobre o que leu, pensa sobre o que leu, e quando você lê a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela entra no seu entendimento, ela cai no seu coração, ela se traduz nas suas atitudes, ela controla as suas emoções, ela controla os seus pensamentos. A palavra de Deus é viva. Quando ela entra em nós, ela percorre um caminho que só ela pode percorrer. Em alguns ela vai fazer essa pessoa se levantar, em outros ela vai corrigir, a outros ela vai fazer algo para arrancar sujeira, pecado, mudanças acontecerão, porque a palavra de Deus é viva. Quando ela chega até nós, ela nunca volta vazia, porque ela é viva e cumpre aquilo para que foi enviada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Meus irmãos, dado esse preâmbulo, o salmista diz: é a minha meditação em todo o dia. O que ocupa o nosso pensamento é aquilo que vai dominar as nossas atitudes. Aquilo que ocupa a nossa atenção é o que vai direcionar as nossas ações.
Se a palavra de Deus for colocada em primeiro lugar, ela vai direcionar as nossas ações. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela, porque as duas coisas não coexistirão. Quer vencer o pecado? Leia a palavra de Deus. Faça um teste naquelas coisas que você é mais tentado. Faça um teste de ocupar a sua mente com a palavra de Deus, e você vai perceber que a palavra de Deus te afasta da zona de perigo. A palavra de Deus te afasta do precipício. A palavra de Deus te tira da alça de mira do diabo. Ele até tenta te pegar, mas quando você se esconde debaixo da palavra de Deus, a palavra de Deus também é proteção. É proteção para a sua vida, é proteção para a sua casa, é proteção para as suas emoções, é proteção para os seus sentimentos, é proteção total. A palavra de Deus é proteção total. Você quer ver a vida andar? Coloque a palavra de Deus no seu devido lugar. Nós perdemos muito quando não meditamos na palavra todos os dias. Quando o doutor Tozer explicou isso, que as asas importantes são as duas, e que a palavra e a oração ocupam o primeiro lugar, aí me vem à mente que o salmista diz: é a minha meditação todo dia. Eu estou completando este ano a 20ª leitura bíblica completa. Com 12 anos eu li a Bíblia toda. O pastor Gideão tinha uma Bíblia, uma versão latina, da Vulgata Latina, uma Bíblia católica, da edição do padre Matos Soares, uma Bíblia daquela que escrevia farmácia com PH, daquela bem antigona mesmo. Eu tenho essa Bíblia até hoje, está guardada lá em casa numa caixinha. Foi da minha leitura bíblica, com 12 anos, eu li a Bíblia e comparei a nossa Bíblia com a versão do padre Matos Soares, e li, e depois eu tomei o hábito de ler. A leitura da Bíblia, ela vai moldar o seu pensamento. A gente aprende com a palavra de Deus, a gente é desafiado pela palavra de Deus. Por que eu estou contando isso? Para aparecer? Não, é meu dever ler a Bíblia, é minha obrigação. Eu prego a Bíblia. É inconcebível que um crente de 50 anos de igreja nunca tenha lido a Bíblia toda. É inconcebível que você já esteja batizado há 10 anos e nunca leu a Bíblia toda. É inconcebível. Você confia num médico que não estudou? Você vai num médico que é ortopedista para ele cortar uma parte, um osso do seu corpo, sem ele ter enfrentado 5, 7, 8 anos entre formação e residência? Você confia num pastor que nunca leu a Bíblia? Você é um crente confiável porque nunca leu a Bíblia? Ou a Bíblia é um passatempo? Ou a Bíblia é só um self-service? Hoje é para a gente pensar. Você não vai sair daqui chorando, não vai sair daqui sentindo nada. Que lugar a palavra de Deus está ocupando para nós? Que lugar? A ausência do conhecimento da palavra de Deus faz a nossa vida ser uma vida rasa. Alguns anos atrás, não vou citar nome, eu tenho que ter cuidado com esse negócio, mas vou citar o fato, vou falar do milagre sem dizer o santo. Alguns anos atrás, aqui na nossa cidade, tinha uma pessoa que exercia medicina, um bom médico. Aí descobriram que ele não tinha diploma, não tinha registro. E teve um monte de gente, Priscila, que foi tratado por ele, tomou remédio, tinha um monte de coisa. As pessoas ficaram apavoradas, porque foram cuidadas por alguém que não tinha a formação. Você confiaria? E nós, como seremos confiáveis se não conhecermos a palavra de Deus? Sabe do que o mundo está precisando? O mundo não está precisando da nossa tecnologia, não está precisando do nosso templo confortável, tudo isso é bom. O mundo está precisando de gente que conheça a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus,
que mostre o poder da palavra de Deus. O mundo está precisando de gente que conhece a profundidade da palavra de Deus, que consegue entender o pensamento de Deus através da sua palavra. A fé evangélica, a fé protestante, é uma fé baseada na palavra. A tradição religiosa tem 3 pontas: a tradição, o magistério da igreja e as sagradas escrituras. É por isso que na tradição religiosa, quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ele entra em parafuso, porque a tradição diz para ele fazer uma coisa, a Bíblia diz para fazer outra. A tradição ensina que ele deve orar pelos mortos, a Bíblia diz que você tem que orar enquanto você está vivo. A tradição diz que ele pode confiar nas obras, a Bíblia diz que você é salvo pela fé e pela graça de Deus. A tradição ensina que você pode prestar o culto de várias formas com objetos rituais. A palavra de Deus diz que a nossa adoração é devida somente a Deus. Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Quando a pessoa vive a tradição religiosa e começa a ler a palavra de Deus, ele entra em parafuso. Eu conheço um monte de gente que converteu lendo a Bíblia. Eu tenho testemunho de gente que converteu ouvindo a gente pregar a mensagem na rádio e começou a comparar o que a gente falava com o que a Bíblia dizia, e ia lá perguntar ao líder da igreja: o que é isso? A Bíblia diz outra coisa. Olha, isso é demônio, está confundindo a sua cabeça. Mas a Bíblia prevaleceu, porque demônio coisa nenhuma. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Ela muda a vida da pessoa. Ela muda a vida da pessoa. Não dá para viver sem a palavra. Então a palavra de Deus deve ter um lugar na nossa vida. Minha pergunta: qual o lugar que a palavra de Deus está ocupando na sua vida? Pastor, tem uma Bíblia rosa, uma azul, uma florida, e daí? Já gastou todas elas? Já rabiscou todas elas? Já arrancou a capa? A minha Bíblia de estimação perdeu a capa de novo. Agora tem que achar alguém para restaurar pela 5ª vez. Mas é a Bíblia que eu gosto. Aquela Bíblia, se me deixar, só me fala assim, você vai pregar daqui a 5 minutos, eu já tenho tudo marcado, já sei onde está. Porque é a minha Bíblia, que eu gosto. Já arrancou a capa e eu preciso achar alguém para consertar. Você tem a Bíblia e você usa? Ou ela é um enfeite? A meditação de todo dia deve ocupar a nossa mente. Quando a gente lê, a leitura não deve ser mecânica. Tem adolescentes aqui, tem gente que gosta de computador, tem gente que lê no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, que escreve no WhatsApp. Eu fico maravilhado, eu vejo esses meninos assim com os 2 dedos. Eu só consigo digitar com 1. Aí é uma luta para mim, né? Eu fico maravilhado, fico invejando vocês. Usa isso para a palavra de Deus. Usa isso para compartilhar a palavra de Deus. Usa isso para falar que Jesus é bom. Nós estamos precisando de jovens que sejam incendiados pelo poder da palavra de Deus. Eu estou sentindo falta daquela geração que busca, aquela geração que quer. Eu estou vendo muita gente querer aprender a tocar. Maravilha, a nossa orquestra é maravilhosa. Muita gente quer cantar, maravilha. Nós temos gente que canta bem. Mas e os pregadores? E gente que quer aprender a pregar? E gente que quer estudar a palavra de Deus? E jovens que querem falar assim: pastor, eu quero fazer teologia. Não, tem gente que a gente tem que obrigar a fazer. Mas e aqueles que dizem assim: Senhor, usa-me, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero guardar a palavra no meu coração. Olha só, se você perde o tempo quando você não faz aquilo que Deus está te dando a oportunidade de fazer. Você perde o tempo quando você dorme mais do que a cama e não vem para a escola dominical e não vem aprender a palavra de Deus. Você perde o seu tempo quando você não se levanta. Um dia você vai querer e não vai poder. Hoje a palavra de Deus diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Está na hora de levantar e ser um instrumento útil para Deus te usar. É a minha meditação todo dia. Aí ele fala algumas coisas que é uma sequência de informações. Vamos lá. Tu, pelos teus mandamentos, versículo 98, me fazes mais sábio. Diga comigo: mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento. Diga comigo: mais entendimento do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau. Diga: de todo caminho mau. Olha o que ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos.
Desviei os meus pés de todo o caminho mau. Ele é mais sábio, tem mais entendimento e mais prudência. E aí eu entro no tópico 2. A palavra de Deus nos faz mais sábios. Sabedoria aqui não se trata de mero conhecimento. Aliás, sabedoria difere de conhecimento intelectual. Existem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, foram impedidas pelas circunstâncias, não tiveram as oportunidades que muitos de nós tivemos e não adquiriram conhecimento formal intelectual, mas são pessoas extremamente sábias, porque sabedoria e conhecimento intelectual são coisas diferentes. Conhecimento, a escola nos dá, os livros nos dão. O conhecimento formal pode ser aprendido. A sabedoria, no entanto, conforme a Bíblia nos ensina, ela começa com o temor do Senhor. A palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, começa a temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz aqui, o salmista diz, que os mandamentos de Deus o fazem mais sábio, que ele tem mais entendimento que os seus mestres, que ele é mais prudente do que os velhos do seu tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus proporciona isso para aquele que nela coloca a sua base ou nela ancora a sua fé. Mais sabedoria, mais entendimento e mais prudência. Os sábios deste mundo são confundidos pela sua própria sabedoria ou pela sua própria ciência. Os sábios deste mundo ignoram a palavra de Deus e os seus preceitos. Os sábios deste mundo até algum tempo desprezam a lei do Senhor. Quantos de nós já não somos ou não fomos questionados, zombados por causa da palavra de Deus? Quantos de nós, ao expressarmos a nossa fé, ao vivermos a nossa vida pautada pela palavra de Deus, não sofremos escárnio, zombaria de pessoas à nossa volta por causa do nosso procedimento de fé? Quantos jovens não são questionados na sua vida, na escola, na faculdade, na rua, e dirá: você é um careta, você é um bobo, não tem nada a ver isso aí, o crentinho ali, a crentinha lá, olha o quadrado aqui e acolá. Quantos de nós não somos confrontados dia a dia por causa da nossa fé? Alegrai-vos, diz o Senhor, alegrai-vos quando vos injuriarem por minha causa. Você deve exultar e alegrar. Fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os servos de Deus da antiguidade. Você também pode sofrer por amor a Cristo, mas não troque a sua fé, não troque a sua esperança por nada desse mundo. Ri melhor quem ri por último. Tem gente rindo agora que vai chorar depois. Você pode estar sofrendo agora, mas vai ser só alegria no final. Vai ser só alegria no final. Levante a sua mão para o céu. Vai ser só alegria no final. Quem pode dar glória a Deus por isso? Tem gente zombando. Eu estou nem aí mais. Vamos zombar da nossa fé? Vamos zombar do nosso comportamento? Vamos zombar da nossa roupa? Vamos zombar dos nossos princípios? Vamos zombar das nossas normas de fé? Quem não quiser aceitar a forma com que eu vivo, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de mim. Você vive para agradar a quem? Você quer o aplauso de quem? Você está vivendo para glorificar a quem?
Nós não estamos aqui para glorificar pessoas, nem para agradar pessoas, diante das escolhas da vida, meus queridos obreiros. O apóstolo Pedro, lá diante do Sinédrio, ele falou assim: mais importa agradar ou obedecer a Deus do que aos homens. Não está gostando? Faz outra coisa. Não gosta da minha cara? Olha para a cara do outro, não tem problema. Tem cara mais bonita que a minha, não tem problema não. Eu estou preocupado em agradar a Deus. E você, se vai agradar a Deus, o resto é o resto. Agrade a Deus, viva para agradar a Deus. Estão zombando da sua vida? Agrade a Deus. Estão zombando dos seus princípios? Agrade a Deus. Segura os princípios, viva pela fé, honre a Deus e deixe o resto com Ele. As pessoas farão as suas escolhas de qualquer maneira. Tem gente que não gosta de você por aquilo que você é, e tem gente que te ama exatamente pelo mesmo motivo, por aquilo que você é. Então não tem jeito de ser aquele que agrada a todos. Viva a sua vida com fé, paute a sua vida na palavra de Deus. Quem quer sabedoria, diz o apóstolo Tiago, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Ou seja, você quer ser sábio, você pode não ter tido a oportunidade de ter o conhecimento formal, mas se você quer ser sábio, Deus te dará sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Levanta a mão assim comigo. Deus vai te dar um espírito de sabedoria, Deus vai te dar a palavra certa na hora certa. Levanta a mão e acredita. Deus vai usar você lá naquele trabalho, Deus vai usar você lá naquela escola, Deus vai usar você lá naquela rua que você mora. Você vai ser um homem sábio, uma mulher sábia. Você vai ser alguém que vai dar conselho, você vai ser alguém que vai ajudar quem está caído, você vai ser alguém que Deus vai usar para colocar gente caída de pé. Você vai ser a referência da sua família, vai ser a referência lá onde você está. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai fazer você ser exatamente o que Deus quer que você seja. Então use a palavra, cresça com a palavra. A palavra de Deus é viva e ela nos transforma. Os mestres do mundo ignoram o poder da palavra, mas a palavra tem poder. Ela vai te tornar mais sábio, te dará mais entendimento, te fará mais prudente. Meus irmãos, a imprudência pode causar muitos males. Por exemplo, acidentes terríveis acontecem quando alguém resolve dirigir e olhar o celular ao mesmo tempo. Imprudência. Acidentes terríveis acontecem quando alguém está cansado, cochilando e resolve pegar uma estrada. Imprudência. Acidentes acontecem quando alguém exagerou nas bebidas, no álcool, um monte de coisa e resolve conduzir. Você confia de entrar num avião que o piloto está bêbado? Você sobe naquele avião para viajar? Imprudência deve ser algo que nós devemos descartar da nossa vida. As pessoas conseguem ser prudentes o tempo todo? Olha para você e pergunta assim: eu consigo ser prudente o tempo todo? Bem sinceramente, você consegue ser 100% prudente? Agora olha para cá. Por que você exige nos outros a prudência que você não tem? A gente é assim, né? A gente exige dos outros a santidade que a gente não tem, a prudência que a gente não tem. A régua para os outros é lá em cima e a nossa é cá embaixo. Para os outros tudo, ferrão, aquele negócio, garruchão de pegar boi, aquele negócio. Para os outros o chicote, para a gente mãozinha na cabeça, né? Está falando, é isso mesmo. Sabe qual é a régua que está pegando para todos nós? Essa é a régua. Aqui, diácono Adeildo, todo mundo tem a mesma medida. O grandão tem a mesma medida, o pequeno tem a mesma medida, o forte tem a mesma medida, o poderoso tem a mesma medida, quem não é poderoso também, o crentão tem a mesma medida, o crente fraco tem a mesma medida. O padrão é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for o padrão, sabe o que é que Deus vai fazer? A palavra vai te transformar, a palavra vai te levantar, a palavra vai te curar, a palavra vai fazer de você um grande homem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela vai entrando e transformando, vai mudando, vai fazendo milagre. A palavra de Deus é viva. E aí, meus irmãos, a palavra nos torna prudentes.
prudência. A prudência das virgens prudentes, que guardaram azeite, que tinham azeite de reserva. A prudência da serpente, que fica ali no lugar e só dá o bote na hora certa. Prudência. Prudência nos negócios, prudência na vida, prudência nas escolhas. Quantas coisas nós recebemos por imprudência. Aquilo que a gente fala, a gente erra quando a gente fala. Isso inclui todos nós, inclui a mim. Quem fala mais, eu, por exemplo, que falo muito, erro muito mais do que muita gente. Temos que pedir a Deus a prudência. Pedir ao Senhor: Senhor, põe uma guarda nos meus lábios. Porque a palavra, depois que está dita, não tem como recolher. A palavra dita e a flecha lançada, não tem como pegar de volta. Prudência. Prudência nas nossas atitudes. Prudência na nossa vida cristã. Prudência, sabe, porque o noivo está vindo aí. Não vai dar tempo de preparar na hora que a trombeta tocar, na hora que chegar a hora, eis o noivo, não vai dar tempo mais. Então prudência agora. Prudência com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Prudência na nossa vida diária. Prudência, prudência. Isso é um desafio para todos nós. E aí a palavra de Deus nos torna mais prudentes. E ele diz assim no versículo de número 101: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. E aí, meus irmãos, tem uma atitude que nós temos que tomar. O que o salmista diz? Eu desviei os meus pés de todo caminho mau. Isso é uma escolha. Trilhar o caminho correto ou trilhar o caminho mau é uma decisão que a gente toma. Você tem que tomar decisões todo dia. Qual a sandália que eu vou usar? As irmãs então tem a sandália vermelha, a sandália azul, uma fluorescente, outra de acrílico, outra de neon, né? Uma com lacinho, outra sem lacinho. É muita coisa. Eu imagino os guarda-roupas, esses maridos sabem, aquele lado lotado de sandálias. E a alegria que as irmãs têm quando ganham sandália. Essa semana no Amigo Oculto lá do escritório, foi um festival de sandália. Quem ganhava sandália quase morria. Eu falei, meu Deus, mas eu já vi essa irmã com a sandália vermelha, ganhou outra. Eu falei, meu Senhor, outra vermelha, outra cor de abóbora, aquela bem forte. Tá, a decisão mais importante da vida não é qual sandália que você vai usar, embora você possa escolher. A gente toma decisões, não é só qual gravata. Hoje eu queria colocar uma gravata azul, porque menino veste azul, né? Eu queria vir todo de azul hoje, mas eu não achei a gravata azul, não sei onde eu pus. Aí eu pus essa aqui mesmo, que eu ganhei do irmão que da igreja me deu. Eu gosto de ganhar gravata, tá, gente? Já estou avisando. E aí, queria escolher uma gravata, mas a decisão melhor ou a mais importante da nossa vida não é qual gravata que você vai usar, não é qual sandália que você vai colocar nos pés. Existem decisões morais, irmã Regina. Existem escolhas que vão implicar, irmã Leomi, em consequências morais. A gente vai por esse caminho ou não vai? A pessoa vai se relacionar com aquela pessoa ou não vai? Vai ceder no seu relacionamento ou não vai? Vai fazer qual escolha? Implicações morais. Decisões morais trarão consequências pesadas. Quem dera, se fosse só escolher qual gravata, qual camisa, qual sandália. Quem dera, se fosse escolher só se a gente vem no culto ou não. Aliás, tem gente que está nas redes sociais agora que está na hora de ter formiga nesse sofá para você sair de casa e vir para o culto. Porque ficar em casa acomodado com controle no ar-condicionado, de pijama ou de chinelo, deitado dizendo glória a Deus, vai chegar a hora que você vai querer e não vai poder. Então vamos pedir a Deus para mandar formiga nesse sofá, para você se levantar e vir congregar. Está na hora. Decisões precisam ser tomadas. E aí o salmista diz assim, olha, eu desviei os meus pés de todo o caminho mau. Eu já contei a história do rapaz que falou assim, pastor, o namoro está esquentando. Eu falei, é mesmo? Está difícil. Tem hora que o negócio fica difícil, pega fogo. Vocês sabem o que é.
Todo mundo precisa fazer cara de paisagem, porque sabe o que é que eu estou falando. Eu falei, como é que é? Não, eu vou lá, na hora que vou sair, estou na varanda, mas como é que está? Não, a luz fica apagada. Acende a luz, meu filho. Acende a luz. Porque o que você faz com a luz apagada, você não vai fazer com a luz acesa, todo mundo vendo. Acende a luz, porque quando você acende a luz, as trevas vão embora, as oportunidades de pecar vão embora, e você toma a decisão certa. Quem gosta de trevas é o diabo. Acende a luz em todas as coisas, nas escolhas da vida também. Acenda a luz. Ele diz, eu desviei os meus pés de todo caminho mau. Ele diz assim, eu não me apartei dos teus juízos. Olha só, a palavra de Deus é dura. Tem hora que a palavra de Deus esfrega a gente mesmo, coloca a gente em situação de aperto. A palavra de Deus nos confronta. O dia que a palavra de Deus não te confrontar mais, está ruim. A palavra de Deus tem que nos apertar mesmo. O padrão de Deus, eu não estou falando do meu, eu posso ser exigente com os outros e não ser comigo, mas o padrão de Deus é elevado, e a palavra de Deus deve nos confrontar. A palavra de Deus deve apertar a gente mesmo. A palavra de Deus deve nos fazer pensar. Olha para cá, se esse namoro não glorifica a Deus, acaba com isso. Se esse relacionamento é indecente e imoral, não deixa ser um instrumento de alguém para usar você para atos escusos. Deus te fez para a glória dele. Se você está no emprego, você está passando por situações de constrangimento e você tem que tomar decisão entre fazer o certo ou não, entre levar uma vantagem ou não, entre fazer um procedimento correto ou incorreto, glorifique a Deus, abra mão desse. Deus vai abrir uma porta melhor para você ter a bênção de Deus ao fazer as escolhas certas. Decisões morais precisam ser tomadas. E eu me lembro de um amigo que se formou comigo lá na faculdade de Ciências Contábeis. Ele já está com o Senhor, era um homem de Deus, e ele trabalhava num lugar que era uma barreira fiscal. E ele me contou um dia que um caminhão, ele estava no posto dele, na escala de trabalho, e passou um caminhão com a carga que não tinha nota, e ele estava na pista, mandou encostar. Quando chegou, viu que não tinha nota. O motorista veio e falou assim, olha, não rapaz, vamos ajeitar isso aqui. Ele falou assim, Fábio, chamado de Fabinho, Fabinho, olha só, era o valor de um carro que ele ia me dar. Não, vamos ajeitar isso aqui, rapaz, vamos ajeitar esse negócio. Ele falou assim, não, olha só, eu não dou jeito não, eu trabalho e ganho o meu salário. Aí eu disse, não rapaz, mas tu pode ser conversado. Não senhor, eu sou crente. Por que tem que ser crente? Eu falei assim, tem muita coisa, eu sou crente, eu não faço essas coisas não, ué. Não, vamos lá, no escritório, na cabine, e vamos lavrar. Lavrou a multa e prendeu o caminhão. Era de madrugada, não tinha ninguém. Se ele ganhasse aquela vantagem, quem ia saber? Podia ter ganho um carro novo, mas por amor a Jesus, ele ficou só com o carro que ele tinha e não se vendeu. Tem gente que se vende por porcaria. Você não deve se vender nem por coisas grandes, por porcaria muito menos. Quais são os nossos valores? E aí, meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa base. O salmista diz assim, o justo não deve estender a sua mão para a iniquidade. Você estenderia? Se alguém te der uma vantagem, você negaria a vantagem por amor a Jesus? Você abriria mão disso? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. Até que ponto eu preciso firmar os meus valores para não negociar a minha fé? Gostem ou não gostem, a verdade da palavra de Deus tem que ser dita. Achem bom ou não achem, a palavra de Deus tem que ser respeitada. Ela é a base para nós. Qual é a nossa medida? É a palavra de Deus.
A palavra de Deus deve nortear a nossa vida em todos os aspectos. E nesse dia da Bíblia, eu quero desafiar você a não dizer só que ama a palavra de Deus, mas a esconder a palavra de Deus no seu coração, a guardar a palavra de Deus na sua mente. Quando vier a tentação, você diz a palavra, você cita a palavra. Lembra de Jesus lá no deserto, quando foi tentado, o diabo vendo Jesus com fome, diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, faminto como estava, ele responde: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele diz assim: olha esse mundo, leva lá no alto do monte, olha esse mundo, os reinos do mundo, eu vou te dar os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. Ele diz assim: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Então quem louva a Deus, quem adora a Deus, levante a sua mão para o céu. Não negocie a sua fé e viva pela palavra. Quem pode dar glória a Deus comigo? Se você pode, aplauda o nome de Jesus, porque Ele é bom, Ele é eterno, Ele é fiel para sempre. Glória a Deus. Eu quero terminar citando Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, um dos homens mais importantes da nossa nação. Este homem, ao ser perguntado sobre a importância da Bíblia, ele disse assim: se eu colocar a Bíblia embaixo de todos os meus livros, ela é a base que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio da estante, ela é o coração dos meus livros. Se a coloco sobre o topo dos meus livros, no alto da estante, ela é a coroa da minha biblioteca. A palavra de Deus, se estiver embaixo, é a base. Se estiver no meio, é o coração. Se estiver em cima, é a coroa. Se a palavra de Deus estiver embaixo, a sua vida tem uma base forte. Se ela estiver no meio, no seu coração, você tem vida pujante, porque ela é vida, ela traz vida. Se ela estiver em cima, ocupando a sua cabeça, ela vai coroar você com sabedoria, com inteligência, com graça da parte de Deus. Qual o valor da Bíblia para você? Eu não conseguiria viver uma vida religiosa somente de tradição. Eu não conseguiria basear a minha fé apenas na interpretação do magistério da igreja. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é a regra de fé e prática. Para mim, a Bíblia falou, está falado. Para mim, se a Bíblia não disse, eu não devo inventar. Mas se a Bíblia diz, eu posso afirmar. Um dia perguntaram a um menino na escola: rapaz, a Bíblia conta a história de que um peixe engoliu Jonas. Peixe não engole homens. Por que você crê nisso? Eu creio porque a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz isso, se você crê, creio. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Então quem tem fé, tem fé. Quem acredita, acredita. Quem crê na Bíblia, crê na Bíblia. Os sábios tentaram pegar alguém dizendo: não, aquela travessia do Mar Vermelho, aquilo ali foi um vento que veio, a maré baixou, e o povo de Israel não passou com o pé seco, passou com um palmo d'água. Aí o menino: então tá, um palmo d'água eles passaram, maravilha. Mas Deus é bom demais, né? Afogou Faraó, os carros, matou os cavalos e um palmo d'água. Não tem jeito. A Bíblia diz, está falado. A Bíblia falou, está falado. A Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia é fiel. As promessas de Deus não falham. Você pode amar a palavra de Deus e guardar a palavra no coração. Quando o diabo se levantar, joga a Bíblia na cara dele. A palavra de Deus é viva e eficaz. A sua casa não vai ser destruída, porque a Bíblia é a base para a sua família. Seus filhos não vão ser levados cativos, porque você vai ensinar a palavra de Deus para eles. Tira eles da internet, tira do celular e faz eles aprender a palavra de Deus. Faz decorar o salmo, ora com seu filho, ora com a sua filha, coloca a Bíblia no coração deles, e eles vão ser os pastores dessa igreja, vão ser os homens e mulheres de Deus.
Quer ter filhos obedientes? Põe a palavra de Deus no coração dessas crianças. O acúmulo de conhecimento de nada vai ajudar, mas a sabedoria que vem do alto transformará você numa pessoa que pode fazer grandes coisas para Deus. E aí no final ele diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Fechei. 20:53. Você pode escolher viver sua vida baseada na Bíblia, ou você pode escolher viver sua vida baseada em qualquer outra coisa. Você pode amar a palavra de Deus, dizer que ama e praticar, e não ser só um amor de boca, ou você pode ser daquelas pessoas que só escuta a palavra de Deus no culto, que só sabe da Bíblia aquilo que o pastor prega, ou aquilo que a tia ou que o professor ensina na escola dominical. Você pode ser uma pessoa que deixa a sua Bíblia na gaveta, empoeirada na estante, e que nunca use, mas o final vai ser algo que não vai ser bom. A comparação entre aquele que observa a lei do Senhor e aquele que não a observa, é gritante a diferença. É gritante a diferença. Eu conheço gente simples, as senhoras também conhecem, gente simples dessa igreja, que guardou a palavra no coração, que foram gente honrada até o final. E gente grande, que desobedeceu a palavra de Deus e não conseguiu ficar de pé. A diferença é gritante para quem guarda a palavra de Deus no coração e quem não guarda. O final, a comparação, é difícil até de fazer. E a palavra de Deus diz assim: pastores, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem gente voando, fazendo um monte de coisa longe da palavra de Deus, mas no final não vai ser bom. Que escolha você vai fazer? Você sai daqui hoje amando a Bíblia, ou você sai ignorando a palavra de Deus? Você sai daqui hoje dizendo: eu vou ler a palavra de Deus, eu vou assumir o compromisso de guardar a palavra no meu coração, eu vou memorizar, eu vou guardar, eu vou colocar no meu coração essa palavra e na minha mente. Ou você pode ignorar a palavra de Deus. O final não vai dar para comparar. O que teme a Deus, o que não teme, o que guarda a palavra, o que não guarda, o que vive pela palavra de Deus e aquele que não vive, porque é pela palavra que o crente vence, é pela palavra que o crente avança, é pela palavra que você chega no final. Quer vitória? Guarda a palavra no seu coração. Curva a sua cabeça. Se você vive longe do Senhor, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de chegar mais perto. É dia de colocar a palavra no seu coração. Tem alguém que quer tomar uma decisão por Jesus? Nós não vamos perturbar você, mas a decisão é sua. Qual escolha você vai fazer? A palavra de Deus te chama. Jesus em Mateus 11:28 ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem uma moça vindo para Jesus. Pode curvar a cabeça e continuar orando, e pode aplaudir. Tem uma moça vindo. Isso, fica com ela aí, fica com ela aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você, na sua casa, na sua família, a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. E todos digam amém.